Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 38 até o 41. Verso 38 diz assim, vou ler na versão NVI, que é a minha que está aqui. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, ponha o caldeirão no fogo e faça o ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu dele o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Amém? Meus irmãos, baseado nesse texto, eu gostaria de falar sobre morte na panela, um alerta para todos nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa alma. É claro que eu não vou aqui falar de panela, mas eu vou falar de muitas vezes venenos que podem estar sendo derramados no seu coração, na sua vida, na minha vida, e nós precisamos ter um posicionamento diante disso. Eu estava nessa viagem, e longe dos atendimentos que a gente faz diariamente aqui na igreja, as mensagens vão chegando constantemente. Tem ainda mais de 300 para responder. Mas uma delas pedia um atendimento de urgência. E eu cheguei na madrugada de segunda e já na terça de manhã eu já estava aqui atendendo. Num dos atendimentos dessa semana era uma adolescente de 13 anos, onde ela chega aqui trazida pelos pais e a afirmação é, pastor, ela anda triste, chora o dia todo, parece que não tem mais esperança na vida, e segundo as palavras da própria adolescente, ela tem flertado com a morte. E ainda não tomou essa decisão, preocupada com o impacto que isso pode gerar na vida do pai e da mãe. Mas por ela já tinha tomado essa decisão. E você conversa com um adolescente de 13 anos, que perdeu o sentido da vida, a alegria do viver, o brilho nos olhos, o sorriso nos lábios, você se pergunta, por quê? O que está acontecendo? E quando você vai fazendo algumas perguntas sobre vida, relacionamentos, sonhos, redes sociais, vida digital, você começa a perceber que nesse coração foi derramado muito veneno. Não houve uma interrupção daquilo que faz mal para a alma, consequentemente, a morte vai dominando e chegando. Infelizmente, essa tem sido a realidade na vida de muitas pessoas, inclusive de pessoas que se dizem cristãs, pessoas que estão na igreja, pessoas que vêm nos cultos, pessoas que dizem pertencer a Deus, mas estão vivendo uma vida com a alma envenenada. Porém, eu venho aqui como um profeta de Deus dizer para você, há solução para esse problema. É possível tirar esse veneno da panela do seu coração. Amém? Você pode falar isso para quem está do seu lado? Diga para essa pessoa, Deus pode tirar o veneno da alma. Quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos algumas coisas. Se você olhar o início do texto, ele já traz uma informação negativa sobre o tempo que eles viviam. Era um tempo de fome. Eu já ensinei aqui, eu vou repetir, quando a Bíblia diz que há um tempo de fome, e o tempo que eles estão vivendo é de fome, é uma fome de verdade, bem diferente da nossa realidade. Porque por mais que alguém possa não ter nada em casa aqui no Brasil, ele ainda vai encontrar alimento numa lata de lixo de um restaurante que for. Ele vai encontrar algo para nutrir o seu corpo. Nesse tempo, todos estão passando fome, porque provavelmente não houve chuva suficiente, não houve as plantações, os recursos que vêm da natureza, o gado morreu e a fome é generalizada. O tempo é de fome. E agora Eliseu ele está reunido com os alunos dos profetas.
Elias e Eliseu, eles tiveram essa preocupação de dar continuidade à voz profética e eles estavam ali ensinando muitos jovens, homens, que queriam também exercer o profetismo. Eliseu agora está reunido com mais ou menos 100 jovens, 100 homens, ensinando, orientando, e o texto vai dizer que a fome chega. Eles estão ali preocupados com a próxima refeição e há uma ordenança do profeta. E olha que interessante, o texto vai dizer que o próprio profeta Eliseu, ele ordena ao seu servo, o verso 38, o final do 38 diz assim: ponha o caldeirão no fogo e faça o ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar os legumes e encontrou uma trepadeira, apanhou os seus frutos e encheu dele o seu manto. Presta atenção que aqui tem algumas coisas importantes. No momento de dificuldade, que é a crise da fome que eles estão vivendo, há ainda a oportunidade de ter uma refeição. O profeta chama o seu servo. Presta atenção nisso, porque o profeta ele não vai falar coletivamente para todos os seus alunos. Ele vai chamar o seu servo oficial, aquele que estava sempre com ele, e dá uma ordenança para preparar então a refeição. Porém, o verso seguinte vai dizer que não foi ao campo o servo de Eliseu, mas um deles que provavelmente ouviu, um deles que ali se empolgou e teve essa iniciativa: eu vou ajudar, eu vou ir ao campo, eu vou achar alguma coisa para ajudar nessa sopa que nós vamos fazer. E essa pessoa, ela acaba encontrando lá uma trepadeira, e ela pega aquele fruto, enche o seu manto com aquele fruto e traz, porém era veneno. Aqui, o que nós podemos aprender é justamente que no momento da crise é importante ter iniciativa, mas se essa iniciativa não for pautada na sabedoria e no conhecimento, pode gerar morte. E presta atenção nisso. Eu quero que você saia daqui entendendo que a ignorância e muitas vezes a ingenuidade pode trazer morte. E num tempo de conhecimento como o nosso, onde todas as informações estão na palma da mão, é inadmissível que muitas pessoas ainda estejam se permitindo se contaminar com tantos venenos que estão entrando na sua alma, na sua família e na sua vida. O texto também nos ensina sobre não terceirizar aquilo que foi confiado a nós. O profeta chamou ali o seu servo. Porém, não foi o seu servo que saiu para arrumar os legumes e encontrar os frutos necessários. Presta atenção nisso, porque aquilo que é confiado a nós, nós precisamos fazer com sabedoria, com discernimento e não terceirizar algumas coisas importantes para outras pessoas. Falando nesse contexto, deixa eu trazer algumas aplicações para ficar bem claro sobre a sua vida. Presta atenção, você que está aqui e é pai e é mãe. A educação dos seus filhos foi confiada a você. Por favor, não terceirize isso a ninguém. Como assim, pastor? A educação dos valores, dos princípios, eu não posso terceirizar? Não. Isso começa em casa. Igreja, vizinhança, parentes, escola é um complemento. Mas Deus espera que os pais sejam os principais influenciadores na vida dos filhos. Não terceirize para a televisão, não terceirize para a internet, não terceirize para o YouTube Kids. Papai e mamãe, isso foi confiado a você. E deixa eu falar de uma maneira bem explícita. Está cheio de veneno por aí. E cheio de pessoas incompetentes, que até vão ter iniciativa para querer ensinar o seu filho ou orientar a sua família, mas eles ainda não sabem discernir o que nutre e o que é veneno, e vão contaminar a sua casa. Portanto, vigia, esteja atento e faça você a sua parte. Você me entende? Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ter essa certeza. Não é porque aquela pessoa que foi ao campo, pensando que estava pegando frutos bons, estava pegando veneno, pela sua ingenuidade, e ele traz isso ali, não é porque ele era ingênuo que o veneno não tinha a sua ação. Não é porque ele
não sabia discernir que aquilo não iria gerar morte, vai gerar morte. Portanto, no início dessa reflexão, eu quero incentivar muito você que está aqui, e seja você papai, mamãe, ou filho, ou um crente, ou um jovem, ou um adolescente, você que está aqui, você precisa urgentemente buscar as informações corretas para nutrir a sua alma e não estar trazendo veneno para si. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar alguns erros cometidos, inclusive pelo povo de Deus. E Deus vai cobrar o seu povo, usando o profeta Jeremias, lá no capítulo 2, verso 13, o texto diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes, diz o Senhor. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si próprias cisternas rachadas que não retêm água. Ou seja, eu estou falando de pessoas que tinham também as suas intenções, mas estavam buscando em lugares errados, assim como esse jovem. Quando nós olhamos para a realidade do mundo, nós vamos ver muitas pessoas buscando a paz. A intenção é boa, quero paz. A intenção é boa, eu quero alegria, eu quero esperança. A intenção das pessoas em buscar alguma coisa para a sua alma parece positiva, mas quando eles vão nas fontes erradas, a consequência sempre é maligna, sempre é problema, sempre é desgraça e sempre é confusão. Portanto, nessa reflexão, eu quero levar você a pensar aonde você tem buscado a sua alegria, a sua paz, a sua esperança, a direção para as decisões que você precisa tomar, porque se não for na palavra de Deus, nos ensinos de Deus, na vida que Deus tem para nós, corremos um risco sério de estar envenenados, e essa conta, uma hora, vai se manifestar, vai chegar. O que você tem trazido para o seu coração? Porque às vezes no impulso da fome, no momento da crise, a gente para observar o comportamento das pessoas nos momentos de aflição, e muitas delas são impulsivas, agem na irracionalidade, fazendo alianças que não deveriam, escolhendo pessoas para firmar alianças que são malignas, não pararam para aprender, muitas vezes na ingenuidade de um coração carente de um amor, aceita um namoro que não vem do Senhor, aceita um casamento que na verdade foi forçado por mãos humanas, não teve a direção dos céus, e tudo isso vai gerar problema. Por isso nós precisamos ter muita atenção, não seja ingênuo, busque a sabedoria dos céus para você saber discernir o que nutre e o que mata. Todos os dias estará diante de nós essas opções, aquilo que vai gerar vida e aquilo que vai gerar morte. Na conversa com essa adolescente ficou muito claro para mim, que tudo aquilo que estava apodrecendo a sua alma, envenenando o seu coração, foi escolhas que ela fez, dos filmes que ela quis assistir, das conversas que ela decidiu ter, das amizades erradas que ela firmou aliança, e aquilo foi envenenando a sua alma, tirando o propósito de Deus, o chamado de Deus, a beleza de Deus. E como eu vejo isso no gabinete pastoral, eu sempre falo para as pessoas que está explícito diante delas isso, todos os dias e diante de nós vai ter uma torneira jorrando veneno, mas todo dia também estará diante de nós uma torneira gerando vida. Qual vai ser a nossa escolha? Nós precisamos ter esse discernimento, porque presta atenção, na jornada da vida sempre vai ter alguém para criticar, para falar mal, para tentar puxar o teu tapete. Isso é na sua vida particular, isso é no seu trabalho, sua vida profissional, isso é onde você for, muitas vezes, infelizmente, até na igreja pode ter, sempre vai ter. Porém, você também vai encontrar anjos que Deus coloca ao seu lado para dar uma palavra de bênção, dar uma palavra de direção, para mostrar o caminho, estão ali. O segredo é qual dessas vozes você vai ouvir. Quais dessas torneiras vão nutrir a sua alma? Se você
escute bem, eu vou falar alguma coisa que eu já falei aqui. Se você acordar todos os dias, já murmurando, reclamando, ligando o rádio, ouvindo notícias ruins, vai para a internet e só vê nos blogs lá a corrupção, a morte, a guerra, a matança. Você conversa com as pessoas e ali tem imoralidade, piada suja, alguém se gabando do adultério que está praticando. A sua alma vai ficar envenenada e você vai apodrecer. Agora, se você acorda, agradece a Deus, louva a Deus pelo dia, vai no carro ouvindo louvor, tem palavras negativas no ambiente, mas você rejeita aquilo, você escolhe as palavras de vida, você é bênção na vida das outras pessoas, você está orando no seu ambiente de trabalho, não tem como dar errado. A sua vida vai ser uma bênção, mas a escolha é sua. Pega na mão de quem está do seu lado e diga para ele, a escolha é sua. Feche a torneira do veneno. Olha o que o verso 39 vai nos dizer. Quando voltou, cortou os pedaços e colocou no caldeirão do ensopado. Embora, olha isso, embora ninguém soubesse o que era. Colocaram ali para nutrir as pessoas sem saber o que de fato era. Os especialistas, eles vão dizer que o nome dessa fruta venenosa era coloncítida. Ou seja, é uma fruta parecida com uma laranja, do tamanho de uma laranja. Ele é um purgativo violento que pode, de fato, comprometer todo o intestino. Era isso. E eles agora estavam picando aquilo, colocando ali na panela, sem nem saber o que era. Presta atenção nisso. Como que essas pessoas vão ingerir algo que elas não sabem o que é? Agora deixa eu perguntar para você, que você já entendeu que eu não estou falando de panela e nem nutrição do corpo, eu estou falando de nutrição da alma. Você sabe o que você está ingerindo? Você sabe quais os princípios que estão por trás desse seriado que você está viciado? Você tem dimensão? O que essas letras dessa música em inglês, que você ouve todo dia, o que ela está falando e o que está atraindo para a sua vida? Você conhece bem o que o namorado que você está agora namorando, o que ele pensa sobre Deus, sobre família, sobre vida profissional? Você conhece bem isso? São coisas que nós precisamos estar atentos, para não permitir que isso entre na nossa alma e a gente nem fez ali um discernimento se aquilo vai nos nutrir ou vai nos matar. Precisamos ter cuidado. Uma coisa chama muito a minha atenção, que esse jovem que saiu no campo buscar isso, ele encontrou em abundância. O texto vai dizer que ele encheu todo o seu manto daquilo. Presta atenção, porque essa lógica permeia até os nossos dias, né? Imagine, era tempo de fome, tempo de escassez. E o camarada vê algo ali em muita abundância, é de suspeitar. A vida continua do mesmo jeito. Sabe quem cai em golpe hoje, na nossa realidade de mundo, e esse mundo que todo dia tem alguém caindo no golpe? É as pessoas que ficam cegas e ambiciosas, achando que vão ter grandes lucros trabalhando pouco. Vão ter grandes conquistas sem fazer nada. Eu preciso dar 2 cliques no meu mouse e vai chover dinheiro na minha conta. Essas são as pessoas que caem no golpe. O tempo é de crise, o tempo é difícil. E daí, aquele jovem achou, não, arrebentei a boca do balão, porque encontrei fruto aqui para dar de rodo. Cuidado, tenha discernimento. Você precisa desconfiar daquilo que está chegando muito fácil diante dos seus olhos. E eu vou repetir isso, diante dos olhos. Porque a gente não pode ser limitado e fazer escolhas para a vida de acordo com aquilo que os olhos apenas veem. Sai fora dessa síndrome de Ló. Você lembra o Ló? Quando está com Abraão e eles têm que se separar, Abraão chega para Ló e diz, olha, você pode escolher, se você escolher a direita, eu vou escolher a esquerda, se você for para lá, eu vou para cá. E Ló, ele olha
as campinas de Sodoma e Gomorra, e aquilo enche os seus olhos, e ele acha que porque lá parece ser muito fértil, muito bom, os olhos o atraiu, ele decide para lá. Abraão tem uma certeza: eu posso ficar aqui na aridez, mas se Deus estiver comigo, vai dar certo. Eu preciso estar com a bênção de Deus. E daí você vai ver os resultados, o que aconteceu com a vida de Ló, e o que aconteceu com a vida de Abraão. Um foi extremamente abençoado por confiar no Senhor. Outro achou que as decisões baseadas apenas na aparência eram que trariam os resultados para ele. Acabou perdendo a sua família, perdeu a sua esposa, as filhas caíram em cesto com ele, absurdos aconteceram, escolhas erradas. Infelizmente, tem crente hoje, 2024, ainda tomando decisões para a sua vida, baseado no que os olhos veem. Não faça isso. Se encha de Deus. Busque a direção do Espírito Santo. Ore sobre as decisões que você precisa tomar. Ore sobre aquilo que você tem puxado para a sua mesa, para nutrir a sua família, para nutrir a sua alma. Não permita que entre no seu lar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, porque a vida está aqui. Isso precisa ser o filtro das nossas decisões, das nossas conversas, das nossas vivências, das nossas alianças. É a palavra de Deus que gera vida. João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1, ele vai dizer assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muita coisa falsa tem chegado aí. E ele vai dizer assim: muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Gente, que loucura! 2000 anos atrás, João, no começo da igreja, ele já falava sobre isso. Você imagina hoje, 2000 anos depois, na era digital, onde todo mundo pode pegar um celular, gravar um vídeo, fazer uma videoconferência, compartilhar as suas percepções. Tem muita coisa errada, inclusive dizendo que é de Deus. Vigia. Você tem acesso à palavra, você tem acesso direto à palavra, e você tem a direção do Espírito Santo. Ore para que o Espírito Santo traga discernimento ao teu coração, para você não ser levado por doutrinas vãs, pífias, diabólicas, que podem comprometer a sua vida. Você me entende? Amém? Glória a Deus. Eles estão fazendo aquele alimento, o veneno está na panela, depois de pronto, é compartilhado. Aqueles homens vão comer. E é interessante que o texto vai nos dizer que teve um deles, que quando percebeu que tem algo errado ali, ele se manifesta e ele grita: a morte na panela! Ele denuncia o veneno que está impregnado ali naquela panela e no alimento. Presta atenção nisso, porque fala de um posicionamento onde há denúncia do que está errado, e também há um posicionamento para estancar o problema. Presta atenção, quando nós olhamos essa realidade aqui, nós precisamos aprender algumas coisas. Primeiro, ainda bem que tem gente com discernimento no meio dos alunos dos profetas. Ainda bem. E ainda bem que aquele jovem que foi buscar lá no campo e na sua ingenuidade trouxe veneno para dentro da casa, ainda bem que ele caminhava com alguém que tem discernimento. Porque se aquele jovem morasse sozinho, já estaria morto. Teria feito uma comida envenenada, morrido, e nem ia saber o que aconteceu. Mas ele estava ali no meio de um grupo com pessoas de discernimento, e alguém se posicionou, e aquilo foi estancado. Pararam de comer até que o problema fosse resolvido. Presta atenção nisso. O veneno precisa ser identificado. Alguém precisa se manifestar para que esse efeito seja interrompido. Os especialistas eles vão dizer
que essa planta, por ter um efeito no intestino, em pequenas doses, ela não vai matar, mas um pouco mais de doses vai gerar a morte. Ou seja, antes que o caos chegasse e a fatalidade fosse sobre aqueles 100 homens, alguém se posicionou para interromper. E eu creio que você já entendeu que o Espírito está falando aos nossos corações. Porque se, na ingenuidade, erros foram cometidos, mas agora, à luz da palavra, está sendo denunciado, por favor, interrompa esse mal antes que a morte chegue. Posso ser mais objetivo e claro? Amém? Quantas vezes você já ouviu nesse púlpito que a imoralidade sexual é pecado, é morte para a sua vida? Então, você que está com conversas indevidas nas redes sociais, eu estou aqui gritando bem alto para você, a morte na sua panela. Para com isso. Você que acha que os goles que você bebe, mas eu não sou viciado, é só 2 cervejinhas por dia, é só 3 cervejinhas por dia, é só 4. Eu estou aqui dizendo, você está sendo já dominado pelo vício do álcool. É veneno, é destruição para a sua vida e para a sua família. Pare. Você que acha que um baseado não tem nada demais, é relaxante. Pois é. A própria medicina, que agora alguns estão dizendo, não, mas tem efeitos aí, né, que fazem bem para o organismo, muitos já têm entendido. Por ser lipossolúvel, ela fica tendo efeito 15 dias no teu cérebro, atrasando os teus pensamentos, matando os seus neurônios. E tem um monte de jovem hoje pateta. Porque a maconha, pois é, está deixando você lento, preguiçoso, e é a porta de entrada para outras drogas. Eu estava lá, Tailândia, faz 2 anos que legalizou a maconha, você encontra venda de maconha em vários lugares. Um país que era fechado, ainda é fechado, por exemplo, a cocaína, quem entra com cocaína pode ter até prisão perpétua e morte. Mas abriram para a maconha, só que eles já estão percebendo o mal que isso está trazendo. Aumentou não apenas a maconha, todas as outras drogas também estão aí dominando a nação. Principalmente a metanfetamina, dominando a Tailândia. Muitos casos extremamente prejudicados. O pessoal lá do projeto Meninas Olhos de Deus falaram, pastor, é assustador a quantidade dessas meninas que vieram de contexto onde a metanfetamina tem destruído os lares. E daí no Brasil tem gente querendo legalizar a maconha. Eu venho como profeta de Deus dizer para você, pare com esse veneno, é morte na sua panela. Você que fica ingerindo lixo na internet, desde a pornografia até mesmo coisas imorais, e não apenas na área da sexualidade, mas tantas outras áreas que têm aí trazido apenas confusão para a sua mente. Volte para a palavra, tira esse veneno da sua panela, porque isso vai te levar à morte. É preciso denunciar. E talvez você está aqui e isso não está acontecendo com você. Não é você que está ingerindo esse alimento venenoso, mas você está no ambiente, ou muitas vezes é dentro da sua casa e você está quieto. O Espírito Santo te orienta a denunciar, se posiciona, porque você não pode ver alguém do seu lado morrer envenenado e você ficando quieto. Se posiciona. Denuncia, ora por essa pessoa, repreende o mal, mas não aceite que o veneno venha destruir a vida de quem você ama. Quando nós olhamos a palavra em Efésios 5:11, o texto vai dizer, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Provérbios 27:6 diz, quem fere por amor,
mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. O inimigo está ali, acariciando, beijando, e não vai falar que está errado. Mas quem ama, se preciso for, fere por amor, para corrigir, para que a rota seja ali mudada e haja salvação para essa vida. Por favor, você que me ouve, Deus te chama para você ter um posicionamento. Identifique o erro, denuncie o erro e interrompa a ação maligna desse veneno na sua vida e na vida de quem você ama. Você me entende? Amém? Vamos caminhar para o final. O final vai dizer que quando o profeta ouve a denúncia que há morte na panela, ele, representando Deus, vai trazer uma solução. Uma solução diferente da solução humana. Talvez a solução humana fosse: joga tudo fora. Talvez a solução humana fosse: quem que foi o culpado? Vamos apedrejar o culpado. Mas a solução de Deus é: tragam farinha, joguem nessa panela, o veneno será estancado e todos vão poder se alimentar. Essa foi a solução que Deus trouxe. E é claro, quando nós agora, em 2024, falamos sobre isso, nós também já sabemos qual é a solução de Deus para os venenos da alma humana. Ele já nos deu Jesus. É o poder do Evangelho que muda vidas e transforma tudo aquilo que precisa ser transformado, tira o veneno e gera vida. O poder do Evangelho, podemos dizer, é o trigo moído de Deus que nos gera vida e alimenta a nossa alma. Meus irmãos, presta atenção no que o texto está nos dizendo. Nós não somos como os budistas da Tailândia, que acreditam que haverá uma outra vida, você vai reencarnar. Não. Você não precisa viver uma vida sem veneno, numa outra dimensão, como eles dizem. Jesus é aquele que transforma a nossa vida hoje. Ele transforma o caos em bênção hoje. Ele muda histórias hoje. Algo que impacta a minha alma sempre quando eu tenho esses encontros lá no Oriente, com essas meninas do projeto, é que às vezes você pensa, uma menina que sofreu tanto assim, vai estar traumatizada. Você às vezes pensa, vou encontrar uma menina com uma olheira de tanto chorar. E quando você chega nesses lugares, essas meninas correm os seus braços para te abraçar, para te beijar, e tem sorriso verdadeiro nos lábios, tem brilho nos olhos. E daí você entende, o poder do amor e o poder do Evangelho transformam vidas, mudam histórias. É realmente a farinha de Deus na nossa panela que dissipa o veneno e gera vida. Isso é o que Deus tem para nós. Portanto, que não venhamos ficar limitado a uma vida envenenada. Deus tem mais para cada um de nós. Vamos se colocar em pé, eu quero orar por você. Eu finalizo lendo a sequência do texto. Eu falei que o período era de fome. Eles tentaram ali fazer um sopão, veio com veneno, depois houve a solução de Deus. Mas a partir do verso 42 o texto diz assim: veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevado, feito dos primeiros grãos da colheita e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: pega esses 20 pães e sirva a todos. O auxiliar perguntou: como eu poderei servir isso a 100 homens? E Eliseu respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. E o verso 44 para a gente finalizar: então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. O que isso tem a ver, pastor Ledial? Tem a ver que num cenário de fome, num cenário ruim, num cenário de miséria, por pelo menos 2 vezes seguida, a intervenção divina trouxe solução para aqueles homens que confiaram nele. Talvez você olhe para a realidade do Brasil.
tanta crise, tanta confusão, tanta corrupção, tanta notícia ruim. Podemos dizer, tempos de fome para a alma. Mas isso não deve colocar ninguém em desespero, sabe por quê? Porque nós temos um Deus que supre as nossas necessidades. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus, como nós cantamos, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu venho como profeta de Deus hoje aqui, dizer isso para você. Não se atribule. Não morra envenenado. E não morra de fome na sua alma. Há um pão que a corrupção da nação não pode acabar. Há um pão que nutre a alma, que a oposição maligna do mundo espiritual não pode destruir. Há um pão que sacia a alma. Esse pão você conhece, e ele mesmo disse, eu sou o pão da vida, é Jesus, o pão que alimenta a nossa alma. E por mais que os discursos possam ser o mais negativista possível, em Deus, nós podemos saciar a nossa alma. Em Jesus, nós podemos viver felizes, abençoado, cheio de esperança, sem veneno na alma, porque Ele é pão da vida e não pão de morte. Esse é o nosso Jesus. Eu quero orar por você. Quero fazer 2 orações aqui. Quero fazer uma oração para você que é crente, você é de Deus, mas você conseguiu identificar que há venenos muito próximo de você, e você precisa se alimentar desse pão, se fortalecer desse pão, para ter um posicionamento, denunciar o veneno e ser resposta de Deus para quem está ao seu redor. Você precisa de um renovo espiritual. Sai do seu lugar, vem aqui na frente que eu preciso orar por você hoje. Eu preciso abençoar a sua vida agora. Você que entendeu essa palavra, e você que precisa nutrir a sua alma, que talvez está desfalecendo. O pão do céu é renovo para nós. A segunda oração, você que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador. Pastor Lediel, que história é essa de aceitar Jesus? É aceitar viver a vida à maneira de Deus. E você hoje quer experimentar esse pão do céu. Sai do seu lugar, vem aqui. E vem aqui, se manifesta aqui. Porque eu quero te conhecer e quero orar por ti e te abraçar. Você que deseja hoje aceitar Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, igreja. Eu peço que todos aqui estejam em oração nesse momento. Ore por você. Ore por alguém que você conhece. Busque discernimento em Deus para saber se não tem algum veneno prejudicando a sua vida, a sua casa. E Deus também está aí te chamando para esse posicionamento, para não permitir que o veneno destrua quem você ama. Vamos orar nesse momento. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque tu trouxeste resposta essa noite ao coração de muitas vidas aqui. E nós nos posicionamos diante da tua voz, dizendo que nós queremos desfrutar da tua presença e alimentar a nossa alma com o pão da vida que é Jesus. Nós rejeitamos todo veneno, nós rejeitamos toda imoralidade, nós rejeitamos toda perversidade, nós rejeitamos todo relacionamento maligno, nós rejeitamos todo flerte com o pecado, nós rejeitamos toda voz que gera confusão, nós rejeitamos as propostas diabólicas, e nós nos abrimos, Senhor, para Ti.
querendo o teu toque, a tua vida, o teu renovo, a tua direção, o teu conforto, venha sobre nós. Eu peço, Senhor, que tu batize essas pessoas com discernimento espiritual, para que elas possam saber o que nutre e o que envenena, o que gera vida e o que gera morte. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, que essa moça venha entrar nessa confusão no relacionamento. Não permita, Senhor, que esse moço, esse jovem, tome decisões erradas para a sua vida. Batiza-nos com discernimento espiritual. Leva-nos, Senhor, a enxergar além dos olhos naturais. Nós queremos, Senhor, nos alimentar daquilo que venha nutrir a nossa alma e gere vida. Portanto, eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, o teu renovo sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém.